Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Vamos estudar hoje a lição número 2 dessa semana, que nos traz o título O Fundamento de Gênesis. Gênesis, irmãos, está totalmente fundamentado o que o Apocalipse vai revelar. Apocalipse vai revelar muitas coisas que estão no livro de Gênesis. E João, ele era um grande examinador do Antigo Testamento. É João que fala em sua segunda carta, na sua primeira carta, 1 João capítulo 3, verso 12, sobre Caim, sobre a maldade que Caim tinha. Então a gente começa a descrever que ele tinha uma intimidade muito grande com o livro do Gênesis, não só por esse verso, mas por outros elementos que ele vai recitando, como o leão da tribo de Judá, que está também enraizado a tribo de Judá em Gênesis, o cordeiro que João descreve também no Apocalipse, eis o cordeiro que foi morto, Apocalipse capítulo 5, e o verso 12 também se encontra em Gênesis. E a gente vai observando, irmãos, alguns elementos que está enquadrado. Olha só, a imagem dessa lição, eu coloquei a seguinte descrição aqui, ó. O Gênesis, ele é a chave que abre as portas para o entendimento do Apocalipse. Tá vendo? Eu coloquei em Gênesis o cordeiro escrito e a fechadura no Apocalipse como se fosse o leão. A maneira que Cristo é retratado em Gênesis e como também é dito lá em Apocalipse. Por quê? Porque ele fala assim, ó, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os seus selos. Então ele faz com que os selos que estavam encobertos para o entendimento de João, através de Cristo, que foi vitorioso ao viver aqui como ser humano e garantir a sua vitória por uma submissão ao Espírito Santo, por uma submissão ao Pai. A obediência de Cristo, irmãos, foi uma obediência exemplar. Quando a gente olha para Cristo e ele como ser humano venceu, porque ele foi, na verdade, afetado pelo pecado, mas não infectado pelo pecado. O ter sido afetado pelo pecado demonstra que ele, em sua humanidade, poderia ter sede, ter fome, sentir dor, como ele sentiu de fato, a angústia. Tudo isso são características de um ser humano dentro de um corpo de pecado. Mas em sua natureza, em sua essência, ele não tinha sido infectado pelo pecado. Afetado ele foi em sua humanidade, mas infectado em seu propósito, em seu íntimo, ele não foi. Então, nós vamos entender que o Apocalipse, na verdade, vai trazer alguns elementos. E o título é O Fundamento de Gênesis. Qual é o fundamento de Gênesis? Porque é dito durante todo o Gênesis a expressão da serpente que aparece ali, que o próprio João também descreve no Apocalipse capítulo 12, capítulo 14 também. Então a gente vai observar, irmãos, aos poucos, durante essa semana, o fundamento de Gênesis enquadrado naquele que João, que era um examinador das Escrituras tão forte, descreve sobre esse assunto. O verso para memorizar, ele cita João o Batista, né, quando ele fala assim, ó, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque em Gênesis o Cordeiro tirava o pecado do indivíduo, mas porém, quando Jesus vem aqui em pessoa, ele que não é mais a representação de coisa alguma, pois ele veio em carne, ele veio como ser humano, agora ele viveu para dar a vitória a todo mundo. Então aquele cordeiro que Gênesis nos demonstra, tanto quando Adão sacrifica um animal e Abel e Caim também oferecem uma oferta, aquilo tudo são representações do cordeiro que viria. E esse cordeiro, João descreve muito bem como o cordeiro que foi morto, mas que hoje está vivo pelos séculos dos séculos. Ou seja, Jesus morreu para nos dar a condição de vida eterna. Ele morreu para que a morte eterna não tivesse mais poder sobre nós, pois esse poder Cristo venceu ao morrer em nosso lugar. Então, tenhamos bastante atenção para com a lição dessa semana, porque o fundamento de Gênesis vai estar bem enraizado naquele que você vai descobrir através do que João descreve no Apocalipse, no seu livro. Então, vamos fazer valer esse conhecimento, vamos fazer valer todo esse conceito e que eu e você aprendamos, conheçamos e solidificamos nossa fé para a glória de Deus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito grato que somos pela Tua Palavra. Obrigado porque é um livro que realmente se encaixa cada peça quando o leitor, através do Teu Espírito, se submete a aprender de acordo com a Tua vontade. Usa-nos, ó Pai, para que essa semana nós possamos ter um bom aprendizado, perdoa nossas faltas e permanece conosco. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.